Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Um bom tempo afastado, um pouco do Portal Paz, devido a problemas nos meus equipamentos. Hoje eu venho aqui um pouco fanho. Estou num processo de descoberta, saber se é Covid ou se é apenas uma das maiores gripes que eu já peguei, porque já estou há 3 dias bastante ruim. Mas nada que me impeça o trabalho. Então, não me leve a mal se eu tiver que tossir, se eu tiver que parar um pouco. Mas bem, está tudo bem. Temos que produzir, independente da situação. Hoje cedo, meu querido e amado colega de Portal Paz, Bruno Freitas, ele me levantou uma questão muito importante, a qual ele gostaria de conversar comigo. E não que eu tenha todas as respostas, muito pelo contrário, eu diria que não tenho nenhuma delas. Mas eu gosto de fazer muitos questionamentos. E um dos questionamentos que eu muito tenho me feito atualmente é o de, eu digo que é o desmascarar a religião, o conceito religião em mim, desmascará-lo. Eu observo que as pessoas, que nós fomos criados e cultivados a olharmos a religião e a fé como algo punitivo. Tanto é que em alguns dos rituais, de algumas cerimônias, as pessoas ainda batem no peito, dizendo ser minha culpa, minha tão grande culpa. E a minha luta hoje, a minha luta comigo, entendam isso, tudo que eu falo em relação a mim, é tentar aos poucos desmistificar isso, tentar tirar o máximo de preconceitos e de maus entendimentos de doutrinas lindas. Nós sabemos que, pelo Antigo Testamento, nós crescemos e aprendemos a força da lei de Talião. Com ferro feriu, com ferro será ferido. Então surge um advento muito importante na história da humanidade, chamada Jesus. Jesus, ele veio e ele foi o maior de todos os libertadores, porque ele já, ainda vivendo em um mundo de transição entre o primitivismo e o mundo de provas e expiações, ele nos deu as chaves para a libertação, mostrando que Deus não era punitivo, que Deus não matava, que Deus não castigava, mas que Deus era o amor sublime, era o amor supremo, que Deus era simplesmente amor. Mas, claro que são milhares de anos vivendo em cima de crenças muito limitantes, aonde é muito mais fácil temer do que assumir. Então, eu tomo boas atitudes com o medo do que pode me causar a má ação. Isso traz benefícios? Obviamente que traz. A sociedade caminha de uma certa forma mais regulada, mas regulada através do medo. Ou seja, ainda como escravos da dor e da aflição. E a escravidão, ela precisa de todos os âmbitos, intelectual, mental, espiritual, físico, precisa ser eliminado. Então surge agora novos horizontes, nos mostrando que nós estamos ligados com o Criador o tempo todo. Nós somos o Criador permanentemente, constantemente, a cada segundo, a cada minuto dos nossos dias. Porém, nossa mente, ainda condicionada à dor, à aflição, à negação, ao medo, nos remete ainda aos textos, jogando-nos para a lei de Italião. Então nós lemos os evangelhos, nós lemos a Bíblia, nós lemos o Livro dos Espíritos ou qualquer outra obra literária de cunho elucidativo e nós nos deparamos primeiramente com a ameaça. Se fizermos isso, receberemos isso. Se fizer isso, acontecerá aquilo. Veja, isto não é necessariamente o que está escrito nas entrelinhas, mas essa é a nossa interpretação de um texto. Podemos fazer uma breve comparação em relação a quando recebemos uma mensagem via WhatsApp ou até mesmo um e-mail de alguém. Quando nós estamos felizes,
acordamos bem, estamos felizes, nós lemos aquela mensagem de uma forma muito mais leve e suave. Porém, nos dias que estamos tristes, com certeza a nossa interpretação daquele mesmo texto será com o pé atrás, de desconfiança, de medo, será que aconteceu algo? Enfim, pegamos o mesmo texto e apenas acrescentamos dois momentos diferentes de humor que nos levam à compreensão e a entendimentos diferentes. Como será então que podemos olhar para o cunho religioso, o cunho de elevação moral, sem termos na nossa bagagem as remanescências e as lembranças das dores, das aflições, ou melhor, do karma que nós não compreendemos? E eu separei um trecho aqui do Livro dos Espíritos para que a gente possa tentar ver se conseguimos chegar a uma ideia, a um caminho. Então, veja só. No livro 2, no capítulo 4, Encarnação nos diferentes mundos, Kardec questiona aos espíritos: todas as nossas diversas existências corporais realizam-se na Terra? E eles, obviamente e sabiamente, por se tratar da legião do Espírito da Verdade, diz: nem todas, vivemo-las em diferentes mundos. A existência no mundo terreno não é a primeira e nem a última. É uma das mais materiais e mais distanciadas da perfeição. Veja só, eles não estão nos colocando na condição de réus absolutos ou de seres completamente inconscientes. Não, eles apenas estão revelando que tudo isso que nós vivemos aqui é um mundo extremamente materializado e ainda distante da perfeição. E isso nós concordamos sem nos castigar. Agora, as questões seguintes é que nos remetem a conceitos mais interessantes, a ideias melhores. Porque, veja, materializada, mas longe da perfeição. Então, nós podemos fazer uma leve comparação com uma criança que está no ensino fundamental, no processo de alfabetização. E ela encontrará muita dificuldade em reconhecer as letras, depois juntar as letras e depois o procedimento normal. Porém, nós já passamos por isso em outros momentos da nossa idade corpórea. Hoje, nós olhamos as sílabas, olhamos os textos e conseguimos entender. Porém, agora, apenas com um bloqueio de nossas mentes em relação àquilo que nos aprisiona ao passado. Mas vamos dar seguimento. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo a outro ou pode cumprir diversas existências no mesmo globo. Veja que esse mesmo globo não necessariamente seja o planeta Terra, mas eles, nossos irmãos, sabiamente dizem: ela pode viver várias vezes no mesmo globo, se não estiver suficientemente adiantada para passar a um mundo superior. Veja que passar ao mundo superior, aí agora entra as diversas camadas elucidativas da mente, do espírito e da consciência. Nós sabemos que em torno do globo terrestre existem as densidades e existem as sutilezas, sem nós estarmos ausentes ao globo terrestre. Falamos do plano material, do plano terreno, aonde nós estamos vivendo os processos duros da alfabetização. Duros não no sentido de ser ruim, mas nos processos em que precisamos juntar o C com o A, o M com o A, precisamos fazer essas ligações. E isso faz-se necessário em um educandário, aonde nós estamos. Porém, saindo da densidade da matéria e adentrando aos mundos espirituais, sem nos afastarmos do globo terrestre, conhecemos diversas comunidades espirituais onde o amor gera e já é absoluto, onde a liberdade de pensamento, de consciência, nos permite a transmigração entre diferentes dimensões da consciência. Mas também podemos entender como uma mudança por completa de globo,
porque nós também já sabemos das transmigrações espirituais que ocorrem no universo, nas galáxias. Então, sim, enquanto não estivermos suficientemente adiantados ao ponto de compreender e de aprender com o que ocorre em um outro ambiente, nós teremos que permanecer naquele educandário. E veja que isso não é castigo, é apenas uma capacidade e uma oportunidade dada pelo Criador para que a gente não chegue em algum lugar diferente e nos sintamos ainda mais melindrados, medrosos ou sentindo-nos completamente como castigados por não compreender aquilo. Então, ele nos dá todas as ferramentas para que nós possamos crescer dia após dia, mês após mês, existência após existência, ao ponto de então, sim, sairmos de um globo e irmos ter experiências em outros globos, com condição de absorver, de aprender e de crescer. Sigamos. Assim, podemos reaparecer várias vezes na Terra, ou seja, retornarmos à Terra várias vezes, e eles rapidamente respondem: certamente. Por quê? Regredimos? Obviamente que não. Todo educandário necessita de orientadores. E orientadores precisam ser mais esclarecidos do que aqueles que estão no processo da alfabetização. Então, retornaremos aos mundos, porque seremos trabalhadores da nova era, seremos trabalhadores das novas condições da mente e do espírito. Por isso, precisamos, de uma vez por toda, tirar os grilhões, tirar as algemas, tirar as amarras que nos prendem ao nosso passado ainda primitivo, que foi ontem, logo ali, aonde ainda estávamos condicionados ao Deus vingativo, perverso, cobrador, e agora vivemos ao lado, abraçados por completo com Deus, que é amor absoluto. Então, libertos disso, sigamos, damos um passo adiante e não nos preocupamos ao pé da letra das interpretações, mas apenas vamos olhar se hoje a nossa interpretação está como de tristeza, e então nos remetendo a um texto duro e mais pesado, ou a um estado alegre e feliz, nos reportando a uma interpretação mais contente, mais alegre e mais aproximada da verdade que é Deus, que Deus é amor. Obrigado, meus queridos e amados trabalhadores e servidores da paz. Fiquem com Deus.